Boa tarde, galera! Estamos aqui começando mais uma aula e o tema de hoje é razão e proporção. Bom, eu sou o professor Jairo Carneiro, professor de matemática, e agora nós vamos começar aqui mais uma teleaula. Coloquei inicialmente aqui uma figurinha para vocês observarem, né? Nesse momento que a gente está vivendo, pedimos que todos fiquem em casa e se cuidem. Tema de hoje, proporção e semelhança. Nós vamos estudar o que seria razão e proporção. Bom, mas o que seria proporção e semelhança? Quando utilizamos um software para ampliar ou reduzir imagem, existe uma opção que pode ser selecionada, que é de fixar a proporção. Com essa opção selecionada, mesmo que você deforme a imagem manualmente somente em uma direção, o software vai aumentar a imagem na outra, fixando a proporção entre as medidas horizontal e vertical da imagem. Por exemplo, aqui nós temos uma imagem, né, de vários balões. Nessa figura aqui nós temos a representação de vários balões. E a partir do momento que nós clicarmos aqui em cima da figura, nós podemos aumentar essa figura ou na altura ou na largura, ou tanto na altura como também na largura. Observe as imagens ao lado e responda as questões no caderno. Aqui vocês vão ver, pessoal, 3 perguntinhas básicas, aonde vocês poderão entender um pouquinho mais sobre proporção e semelhança. Por exemplo, aqui nós temos 3 figuras, né? 3 das imagens apresentadas foram ampliadas sem que fossem fixadas as suas proporções. O que aconteceu com essas imagens? Olha só, pessoal. Aqui nós temos a primeira imagem, ela foi distorcida, né? Que nós aumentamos mais ela para a largura. Aqui era a figura inicial. Nós temos a figura inicialmente aumentada. Aqui nós temos uma outra figura, que foi reduzida o seu tamanho. Aqui nós temos outra figura que também foi reduzida de tamanho. Embora ela sofra algum tipo de distorção ou deformação em sua imagem, mas vejam que as figuras elas se mantêm muito parecidas ou muito semelhantes. Então, dizemos que as figuras elas aumentaram ou diminuíram proporcionalmente. Aqui nós temos a seguinte curiosidade. As imagens que estão em sequência foram ampliadas mantendo-se suas proporções. O que você nota nessas imagens? Vejamos, mais uma vez, as imagens que estão em sequência foram ampliadas, mantendo-se suas proporções. O que você nota nessas imagens? Aí aqui já temos a colocação, né, pessoal? Vocês fazem uma observação das imagens. E aqui você percebe que elas foi ampliada sem nenhum tipo de distorção, não é verdade? Aí, quando eu digo que 2 figuras são semelhantes, olha só, quando é que 2 figuras são semelhantes? 2 figuras são semelhantes quando possuem a mesma forma, sendo de tamanhos diferentes ou não, certo? Então, quer dizer, 2 figuras são consideradas semelhantes quando elas são parecidas, ou seja, têm o mesmo formato, embora elas apresentem tamanhos diferentes ou tamanhos iguais. Segmentos proporcionais. Razão e proporção. A ideia de proporção e sua aplicação em geometria são bastante antigas, né? Aqui, pessoal, nós temos uma curiosidade, tá certo? Como foi que se deu a ideia da razão e proporção? Aproximadamente em 600 a.C., Tales, um grande matemático contemporâneo da época, e comerciante da cidade grega de Mileto,
por isso o nome dele ser chamado de Tales de Mileto, né? Desenvolveu um dos trabalhos mais importantes sobre esse assunto. Conta-se que Tales, em uma de suas viagens ao Egito, foi desafiado a medir a altura da grande pirâmide de Kéops, com apenas um bastão e aplicando os conhecimentos que tinha sobre segmentos proporcionais, Tales venceu o desafio. Ele sabia que a razão entre a altura da pirâmide e o comprimento da sombra projetada pela pirâmide, aumentado pela metade do comprimento da aresta da base da pirâmide, era igual à razão entre a altura do bastão e o comprimento da sombra que ele projetava. Bastava, portanto, fazer os cálculos. Bom, pessoal, aqui ele fez o seguinte, vejamos. Numa dessas viagens que ele foi ao Egito, né? Ele pegou uma estaca, colocava bem aqui, e assim ele fez a seguinte comparação. Ele observou qual foi o comprimento projetado pela sombra da pirâmide, e nesse mesmo momento ele fez a medição do comprimento da sombra projetada pelo bastão, né? No caso aqui, ele aplicou um bastão ao solo. E dessa forma ele acabou criando um meio matemático, onde esse meio foi possível fazer com que, sem usar ferramentas ou nenhum tipo de equipamento, ele pudesse, enfim, descobrir qual era a medida da altura da pirâmide de Kéops. Mas, afinal, o que é razão e proporção? A palavra razão vem do latim ratio e significa divisão. Observe as fotos a seguir e suas medidas, original e redução. Então, aqui nós temos o tamanho original e aqui nós temos o tamanho de redução. Veja que o tamanho original nós temos, para o comprimento deste quadro, 28 centímetros e a altura do quadro, 18 centímetros. Nós temos aqui, no tamanho da redução, né, uma figura semelhante ao quadro original, nós temos 9 centímetros de altura e 14 centímetros de comprimento. Comparamos os comprimentos e as larguras por meio de razões, temos comprimento da original dividido pelo comprimento da redução é igual à largura da original dividido pela largura da redução. Então, aqui nós temos 28 dividido por 14 igual a 18 dividido por 9. Lembrando que a partir do momento que você for dividir 28 por 14 e dividir 18 por 9, vocês vão obter o mesmo resultado. Até porque aqui já está dizendo, olha só, aqui nós temos uma divisão, aqui nós temos uma outra divisão. Ampliando aqui para vocês, olha só, aqui nós temos uma divisão, 28 dividido por 14, aqui nós temos uma outra divisão, 18 dividido por 9. Lembrando que, embora sejam números diferentes, mas que ao você efetuar essa divisão, o resultado terá que ser o mesmo. Senão, não é considerado proporcionalidade. Professor, mas o professor ainda não havia falado sobre proporcionalidade. O que seria essa proporcionalidade? Ou, melhor dizendo, proporcionalidade, na verdade, é um aumento ou uma redução proporcional, de acordo com o valor de razão. Por exemplo, aqui se eu pegar 28 dividido por 14, eu vou obter como resultado o 2. 18 dividido por 9, eu vou obter como resultado o 2. Então, por isso que essas duas razões, né? Aqui é uma razão, aqui é uma outra razão. São consideradas iguais. A igualdade entre duas razões é denominada de proporção. Então, pessoal, aqui nós temos, vejam só, o que vocês observam aqui, ó? Aqui nós temos uma razão, 28 dividido por 14, e temos uma outra razão, que é 18 dividido por 9. As duas razões, a igualdade entre as duas razões, denomina-se proporção. Nessa proporção, lemos, 28 está para 14, assim como 18 está para 9. 28 e 14 são proporcionais a 18 e 9. A proporção também pode ser representada assim, 28 dividido por 14 igual a 18 dividido por 9. 28 e 9 são chamados de extremos, 14 e 18 são os chamados meios. Continuando aqui, pessoal, vejamos.
Dados dois números reais, A e B, com B diferente de zero, chama-se razão entre A e B, ou razão de A para B, o quociente de A por B, ou seja, A dividido por B ou A sobre B, que significa também A dividido por B. Quatro números, dados em certa ordem, são proporcionais quando a razão entre os dois primeiros é igual à razão entre os dois últimos. Toda proporção é uma igualdade entre duas razões. Portanto, quando quatro números são proporcionais, eles formam uma proporção. Bom, a seguir, vocês vão ver três situações no Pense e Responda para praticar sobre a nossa teleaula de hoje. Ok? Continuando aqui, eu espero que vocês possam ter compreendido sobre a nossa teleaula de hoje e que vocês fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.